Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou mostrar para você que é super fácil calcular a quantidade de correntes para iniciar o seu tapete para fazer exatamente com o comprimento e largura que você precisa. Nesse vídeo eu vou mostrar também como fazer esse modelo oval perfeito, sem ficar repuxando, sem formar ondulação e como fazer todos os aumentos de pontos independente do tamanho do tapete que você for fazer. Eu espero que você goste do vídeo. Se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, compartilhe esse vídeo e ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! A primeira dica é como calcular a quantidade de correntes que você precisa fazer para aumentar ou diminuir o comprimento de um tapete oval. Eu sei que muita gente ainda sente dificuldade, mas a conta é super fácil. Por quê? O comprimento menos a largura é exatamente igual ao tamanho do cordão inicial. E essa conta serve também para tapete retangular. Digamos que eu preciso fazer um tapete com 2 metros de comprimento e 50 centímetros de largura. Então, 2 metros menos 50 centímetros sobraram 1,5 metro e esse é o comprimento do cordão que eu preciso fazer. E qual é a quantidade de correntes? Aí é que tá, porque depende das correntes, né? Depende dos pontos de cada um. Se você fizer as correntes mais apertadas, mais correntes para atingir 1,5 metro. E se você fizer as correntes mais alongadas, menos correntes para atingir o mesmo comprimento. Então, você precisa fazer o cordão e medir. Se ficar com 1,5 metro, quando você trabalhar em volta desse cordão, ao atingir a largura, vai atingir também o comprimento. Tem outras variações que você precisa levar em conta. Digamos que o modelo tenha um ponto fantasia. Para quem não sabe, ponto fantasia é aquele ponto que forma o desenho, né, ao longo aí do tapete. Eu vou utilizar aqui um desenho bem simples, que são blocos com 3 pontos altos e espaço, né, bloco vazio, pulando 2 pontos de base. Total, 5 pontos. Então, o ponto fantasia é formado por 5 pontos. Nesse caso, você precisa fazer 2 correntes, que são as 2 correntes que vão ficar na ponta do tapete, formando a parte oval, e depois múltiplo de 5. Ou seja, faça as 2 correntes que vão ficar nas pontas e depois vá acrescentando de 5 em 5 correntes até atingir 1,5 metro. Então não tem uma conta mágica da quantidade certinha de corrente para cada comprimento. O que você precisa fazer é calcular aí o comprimento menos a largura e aí, dependendo das suas correntes, você adequar ao modelo que vai fazer. Em um modelo todo em ponto alto, por exemplo, não precisa fazer esse cálculo aí de ponto fantasia, porque é todo em ponto alto. Então, basta fazer o cordão inicial aí com a diferença, né, de comprimento menos largura, que vai dar certinho. Então agora você já sabe, da próxima vez que você for fazer uma passadeira ou um tapete menor, é só calcular comprimento menos largura e aí fazer o cordão inicial e partir para o abraço. Mas se tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui que eu ajudo você o mais rápido que eu puder. Agora que você já está fera no assunto de aumentar e diminuir o comprimento do tapete, eu vou mostrar como deixar o tapete oval certinho, sem formar ondulação, sem ficar repuxando e como fazer os aumentos de pontos na parte oval. Eu vou fazer aqui como demonstração um tamanho menor, mas a forma de fazer o aumento de pontos é exatamente igual em qualquer tamanho. Então você pode fazer um tapete com 50 centímetros, com 2 metros, com 3 metros de comprimento, não muda em nada a forma de fazer os aumentos de pontos, tá? Nesse exemplo, eu vou fazer aqui um modelo todo em ponto alto, então eu nem vou contar a quantidade de pontos, e se você quiser já seguir a regrinha anterior, que, por exemplo, um tapete com 2 metros de comprimento e 50 centímetros de largura, basta fazer o cordão inicial aí com 1,5 metro e pode seguir as mesmas dicas aqui, não precisa nem contar a quantidade de correntes, só precisa que esse cordão inicial, então, tenha 1,5 metro. Claro que eu vou fazer aqui um tamanho bem reduzido, vou fazer poucas correntes, tá? Não vou fazer aqui 1,5 metro, para que essa demonstração fique mais rápida aqui, mas a forma de fazer é exatamente igual. Veja que eu estou fazendo correntes, não estou nem contando a quantidade, então independente aqui do comprimento do tapete oval, como não estou trabalhando com ponto fantasia, é só seguir aqui até atingir o comprimento, que é a diferença do comprimento menos a largura do tapete que eu preciso fazer. Após atingir esse comprimento, vou fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. Laço o fio na agulha. Vou voltar agora na 4ª corrente. Só ficaram sobrando aqui as 3 correntes que eu fiz após o comprimento, que é a diferença do comprimento menos largura.
Aqui na quarta corrente eu vou fazer ponto alto e pode fazer aí pegando somente um fio ou pegando os dois fios, porque como vamos trabalhar nos dois lados desse cordão, se você pegar somente um fio, na próxima lateral vai pegar os dois aqui que ficaram sobrando, tá? Vou fazer aqui um ponto alto, então aqui na quarta corrente eu tenho o equivalente a 2 pontos altos, já que o primeiro ponto é formado por essas correntes. Vou laçar o fio na agulha e vou seguir fazendo ponto alto nas próximas correntes, tá? Não vou completar aqui toda a parte oval. Aqui eu só vou completar quando fizer a outra lateral. Vou seguir fazendo ponto alto em todas as correntes até o penúltimo ponto, tá? Até a penúltima corrente fazendo ponto alto em todas elas. Tanto faz, pode pegar somente um fio, pode pegar dois fios da corrente, não tem problema. O importante é seguir até a penúltima corrente com ponto alto. Independente do comprimento é sempre do mesmo jeito, então vou seguir até o penúltimo ponto. Já estou chegando aqui na penúltima corrente, olha, fazendo ponto alto em todas as correntes, sobrou somente a última corrente. Essa última corrente aqui vai funcionar como se fosse um anel mágico. Quando eu começar a fazer os pontos altos, ela vai até deformar, abrindo desse jeito, mas não se preocupe, é só pegar a ponta de fio inicial, puxar, que ela vai ajustar, tá? Então, se começar a abrir aqui essa corrente, não se preocupe. Nesta corrente, eu vou fazer um total de 7 pontos altos, mas se o seu ponto for muito apertado, pode ser que você precise fazer 8 pontos. Ou se o seu ponto for um pouco mais alongado, 6 pontos aqui já são suficientes para fazer a parte oval. Então é importante você fazer, testar, ver qual que fica melhor aí com seus pontos, tá? Não tenha medo aí de fazer adaptação em tapete oval, porque o que fica legal aqui com o meu ponto pode ficar diferente aí com o seu. Então aqui nesta mesma corrente eu vou fazer 7 pontos, veja que eu vou fazer aqui um ponto alto, os pontos sempre um ao lado do outro, para não ficar feio aqui a parte oval. E para deixar esse ponto um ao lado do outro, veja que eu vou buscar o fio que vem do novelo, vou ajustar para que ele fique ao lado do ponto que eu já tenho pronto, e aí sim eu completo o ponto alto. Olha, 2, vou fazer um total de 7 pontos. Se começar a deformar aqui, como eu disse, não se preocupe, olha. 3, 4, 5, olha só como está abrindo aqui essa corrente, não se preocupe. 6, mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. 7 pontos altos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou ajustar puxando aqui a ponta de fio inicial, só segurar aqui, olha, puxar bem aqui a ponta de fio, que ela vai ajustar e ficar exatamente igual a todas as correntes e fica fechadinho aqui a parte oval. Agora eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de todos os pontos, na direção dos pontos altos que eu tenho. Olha, tenho 7 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou laçar o fio na agulha, vou na direção do próximo ponto alto, na mesma corrente, agora pegando os dois fios que sobraram e vou aproveitar, olha, para deixar esse fio bem posicionado aqui na parte de cima para seguir escondendo essa ponta de fio. Depois é só deixar a sobra na parte de trás, né, no avesso da peça, aí divide ele em dois, amarra bem e corta a sobra. Mas aqui eu vou seguir fazendo ponto alto na direção de todos os pontos que eu tenho, olha, fazendo ponto alto na direção dos pontos altos. E eu vou fazer até chegar no último ponto que eu tenho aqui sozinho. Veja aqui, na quarta corrente aqui eu fiz um ponto alto, e aí contando com essas correntes é como se eu tivesse aqui então 2 pontos no mesmo lugar. Então o último ponto que eu tenho sozinho, esse que fica aqui na penúltima corrente, né, antes do ponto que eu fiz voltando na quarta corrente. Então vou fazer ponto alto até chegar aqui, olha. Sempre do mesmo jeito, ponto alto na direção de todos os pontos que eu tenho na outra lateral aqui. Já estou chegando aqui na direção do último ponto que fica sozinho na lateral anterior. No próximo ponto, então, eu já tenho a parte oval. Aqui, olha, veja que eu fiz 3 correntes, voltei aqui nessa quarta corrente e fiz um ponto alto, né? Então, para todos os efeitos, eu já tenho 2 pontos altos no mesmo lugar. Para completar 7 pontos, eu preciso fazer aqui um total de 5 pontos, e aí, nesse caso, finalizaria com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Esse é o modo tradicional. Mas tem outra maneira para esconder essas correntes aqui, olha, para o primeiro ponto alto ficar ainda mais discreto, é fazer 6 pontos altos e aí finalizar nesse ponto aqui, ou seja, contando somente um ponto e não contando essas correntes aqui, tá? Então, nesse ponto aqui no mesmo lugar, eu vou fazer mais 6 pontos altos, eles já ficam até escondendo essas correntes e eu vou finalizar aqui, olha, nesse ponto alto que eu tenho após as correntes. Assim fica exatamente igual à outra ponta do tapete. Olha só, no mesmo lugar,
Vou fazer ponto alto e vou utilizar a mesma tática aqui de fazer os pontos um ao lado do outro. Olha, já tenho um desse lado, né, após as correntes, então 2, vou até completar aqui o 7. Olha, ajusto, 3, e já vai começar a esconder as correntes, olha. 4, 5, 6, com mais um ponto, olha, 7 pontos altos, isso contando com esse ponto que eu tenho após as 3 correntes. Vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui em cima dele, olha, do ponto alto que eu tenho após as correntes já ficaram imprensadas aqui embaixo desses pontos que eu fiz, olha, então vou só finalizar com um ponto baixíssimo. Esse aqui, olha, que eu estou finalizando em cima dele no caso, é o 7º ponto do 7 que eu tenho nesse espaço aqui, então, formando a ponta do tapete, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nesse aqui o 7º ponto, tá? Exatamente igual à outra ponta do tapete. Para começar a próxima volta, eu vou fazer aqui 2 correntes, se você tem costume pode fazer 3 correntes também. Como esse aqui é o 7º ponto do 7 que eu tenho formando a parte oval, eu vou voltar aqui no mesmo lugar e vou fazer ponto alto. Quando for completar a volta, se você for finalizar do modo tradicional, você vai finalizar já contando essas correntes como um ponto alto. E se você quiser deixar ainda mais discreto, você vai fazer mais um ponto alto aqui e finalizar na direção desse ponto, tá? É isso que eu vou fazer. Quando eu completar a volta, eu vou finalizar nesse ponto alto aqui que fica após as correntes. Os próximos pontos foram feitos sempre um em cada ponto de base, não foram feitos no mesmo lugar como esse 7 que nós temos na parte oval. Então, nesses pontos eu não faço aumento de ponto, vou fazer somente ponto alto em cima de ponto alto, olha só. Ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer assim até chegar na direção daqueles pontos que foram feitos no mesmo lugar, ou seja, até no primeiro ponto dos 7 que foram feitos juntos aqui, olha, na mesma corrente, tá? Vou fazer até aqui, quando chegar aqui nesse próximo, temos um total aqui de 7 pontos no mesmo lugar. Então, nesse aqui eu já vou começar a fazer aumento. Vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até lá. Mesmo se você fizer um tapete maior, né, é do mesmo jeito, é só seguir até chegar no primeiro ponto dos 7 que foram feitos lá na ponta do tapete para formar a parte oval. Já estou chegando aqui, olha, no último ponto, então, o próximo ponto já é o primeiro dos 7 que eu tenho aqui no mesmo lugar. E eu vou fazer aumento de pontos em cima de cada um deles, então, na segunda volta. Eu vou no próximo ponto, primeiro dos 7 que eu tenho no mesmo lugar, vou fazer 2 pontos altos em cima desse primeiro ponto. 2 pontos altos em cima do primeiro ponto dos 7 que eu tenho na parte oval. No próximo, vou fazer sempre do mesmo jeito, em todos eles. Olha, vou no próximo ponto, no segundo ponto, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou para o próximo, faço 2 pontos altos também. Volto no mesmo lugar, 2 pontos altos. Isso aqui independente do comprimento do tapete, tá? Para ficar certinho aí a parte oval. Vou no próximo, faço também 2 pontos altos. Vou para o próximo ponto também, 2. Esse aqui também foi feito aqui no mesmo lugar, então faço 2 pontos em cima dele. O próximo é o último ponto do 7 que eu tenho aqui no mesmo lugar, então vou fazer 2 pontos altos aqui no mesmo ponto também. Ficou assim, olha, agora na parte oval eu tenho um total de 14 pontos altos, veja, olha, 2 no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e no 7º ponto. O próximo ponto foi feito sozinho, então eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer aqui alguns pontos e vou mostrar como ficou aqui a parte arredondada, né, a parte oval aqui do tapete. Vou fazer aqui alguns pontos altos e vou mostrar para você como fazer o teste aí se você precisa aumentar ou diminuir a quantidade de pontos que tem aqui na ponta do tapete. Quando você colocar aqui numa superfície plana, se ele ficar levantando desse jeito, fechando como se fosse um chapéu, significa que tem pouco ponto aqui nesta primeira volta aqui do tapete, tá? Então você pode aumentar mais uma, mas ele não pode ficar também todo mole aqui não, tá? Ele não, assim parece que está repuxando, mas não tá, olha só. Ele está certinho, tá? Ainda não tem peso, depois vai ganhar mais peso, vai ficar ainda mais retinho.
Mas ele não pode também, por exemplo, formar como se fosse uma sola de sapato. Vou deformar aqui o meu trabalho para mostrar. Ele não pode formar assim, olha, ficar mais largo aqui desse jeito e o restante aqui do trabalho mais estreito, porque significa que tem muito ponto nessa parte oval. Então, você precisa diminuir a quantidade de pontos. Então, é importante você fazer essa parte oval com 7, com 8 ou somente com 6 pontos e ver se aqui, olha, ele fica certinho, da mesma largura que está aqui, olha, na lateral e no comprimento do tapete aqui na parte oval também, tá? Por isso que é importante fazer o teste antes aí para ver, dependendo dos seus pontos. Aqui eu vou seguir do mesmo jeito, com ponto alto em cima de ponto alto, até chegar no primeiro dos 7 que eu fiz aqui. No último, na verdade, eu já até comecei fazendo 2 pontos, né? 2 correntes, mais um ponto alto no mesmo lugar. Mas eu vou seguir com ponto alto até chegar aqui na direção desse último ponto. Quando chegar no primeiro dos que eu fiz tudo junto, eu vou começar os aumentos novamente. Isso na segunda volta. Já estou chegando aqui na direção do último ponto que eu tenho sozinho. O próximo ponto, olha, fiz aqui ponto alto. No próximo ponto, já é o primeiro dos 7 que eu fiz tudo junto aqui para formar a parte oval. Então, eu vou repetir tudo que nós fizemos aqui, olha, aumento de pontos em cada um dos pontos altos que eu tenho formando a parte oval, tá? Desde o primeiro, então, no primeiro ponto, vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Isso aqui, independente do comprimento do tapete, você vai fazer sempre do mesmo jeito. Na segunda volta, então, 2 pontos em cima de cada um dos pontos que foram feitos para formar a parte oval, tá? Olha, em cima do primeiro ponto eu fiz 2 pontos altos, vou para o próximo, vou fazer também 2 pontos altos. Volto no mesmo lugar e faço novamente ponto alto. Vou para o próximo, faço 2 pontos altos também. 2. Esse aqui já é o terceiro ponto. Vou para o quarto ponto de base dos 7 que eu fiz na parte oval e vou fazer 2 pontos altos. No quarto ponto. No quinto ponto também. No quinto ponto faço 2 pontos. Sempre ajustando para ficar um ao lado do outro. No sexto ponto vou fazer do mesmo jeito, 2 pontos altos. Agora, olha só, no sétimo ponto eu comecei fazendo 2 correntes e um ponto alto, então eu já tenho os 2 pontos. Isso se eu for finalizar do modo tradicional aqui com ponto baixíssimo na segunda corrente. Mas para ficar ainda mais discreto, eu vou laçar o fio na agulha, vou fazer mais um ponto alto aqui no mesmo lugar, olha. E assim ele vai esconder essas 2 correntes aqui. E aí eu vou finalizar com ponto baixíssimo no ponto alto que eu tenho logo após as correntes. Tá? Não vai aumentar a quantidade de pontos. Veja que eu escondi as correntes, então eu só tenho 2 pontos também. E a parte oval aqui fica exatamente igual, olha, a outra ponta do tapete fica exatamente igualzinho, tá? Para começar a próxima volta e todas as próximas voltas, independente da quantidade de volta que você for fazer, começa sempre do mesmo jeito e também finaliza exatamente igual eu finalizei aqui, olha. Como eu estou na direção do segundo ponto dos 2 que foram feitos juntos no ponto anterior, eu vou começar fazendo 2 correntes, laço o fio na agulha, vou voltar no mesmo lugar e vou fazer ponto alto. Ou seja, eu estou iniciando aqui exatamente como eu comecei a volta anterior. Quando for finalizar, se for no modo tradicional, finalizo na segunda corrente, ou eu faço mais um ponto alto aqui no mesmo lugar, escondendo essas correntes, e finalizo nesse segundo ponto. Os próximos pontos não fazem parte aqui da parte oval, então eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E agora, como eu sei se eu cheguei na parte oval novamente? Quem tem aí marcador de crochê, às vezes é até mais fácil, né? Coloca um marcador para saber onde é a parte oval e aí segue fazendo ponto alto até chegar na parte oval. Mas eu sei que a grande maioria nem tem isso e aí eu gosto de facilitar. O que é que você vai fazer? Você vai seguir fazendo ponto alto até chegar onde temos 2 pontos no mesmo lugar, tá? Independente da volta que você esteja. Mesmo na segunda, terceira, quarta, quinta volta, você vai seguir fazendo ponto alto em cima de todos os pontos que estão sozinhos. Quando chegar nos 2 pontos que foram feitos juntos, nós vamos começar a trabalhar os aumentos, tá? Veja só como é super fácil. Vou seguir então em cima de todos os pontos altos fazendo ponto alto. Normalmente, independente da volta, também é sempre do mesmo jeito, tá? É só memorizar o que nós vamos fazer nessa volta aqui, porque você vai repetir aí por quantas voltas você for fazer no seu tapete. Já estou chegando aqui, olha, nos 2 pontos que eu tenho juntos na volta anterior, tá? Esse aqui é o primeiro dos aumentos que eu tenho aqui na parte oval.
Então, quando chegar aqui nesses pontos que foram feitos juntos, no primeiro você vai fazer somente um ponto alto. E toda vez que chegar no segundo ponto dos dois que foram feitos juntos, independente da volta, no segundo ponto, que é esse aqui, você vai fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Olha só, 2 pontos no mesmo ponto de base. Novamente, no mesmo lugar, 2 pontos altos. Vou seguir em frente. Aqui, olha, logo à frente eu tenho novamente 2 pontos altos feitos juntos no mesmo ponto de base. Vou seguir a mesma regra. No primeiro eu faço somente um ponto. E quando chegar na direção do segundo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. 2. É mais fácil memorizar assim porque, independente da volta, você não precisa ficar contando quantos pontos tem entre um aumento e outro. É só você lembrar que o aumento de pontos fica sempre na direção do segundo ponto dos dois que foram feitos juntos na volta anterior. Olha só, tenho novamente 2 pontos altos juntos, porque eu fiz aqui 2 pontos em cada um dos 7 pontos, né? Então eu tenho essa sequência aqui grande com 2 pontos no mesmo lugar, faço ponto alto no primeiro. Na direção do segundo, eu vou fazer 2 pontos altos. Volto no mesmo lugar e faço novamente ponto alto. Olha só, na direção do segundo ponto. Logo à frente, vou repetir. Ponto alto em cima do primeiro ponto. Na direção do segundo, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou seguir fazendo assim, olha, em todos os pontos que eu tenho juntos aqui feitos na volta anterior, tá? Tem um total de 7 conjuntos desse, por conta dos 7 pontos altos que foram feitos na parte oval, sempre fazendo do mesmo jeito. Fiz um ponto alto no primeiro, aqui é o segundo ponto desses dois que estão juntos, então vou fazer 2 pontos no mesmo lugar, olha, na direção do segundo ponto. Do mesmo jeito no próximo. Ponto alto no primeiro, na direção do segundo vou fazer 2 pontos altos. 2. Vou fazer no próximo aqui, é o último conjunto com 2 pontos. Olha, os outros aqui já foram feitos sozinhos. Então, esse aqui, olha, faço um ponto alto no primeiro. E no próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. 2. Esses outros aqui foram feitos sozinhos, então não faço aumento de pontos. Eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto em cima de todos eles, até chegar novamente onde eu encontrar 2 pontos feitos no mesmo ponto de base na volta anterior, tá? Independente da volta. Olha só, gente, fica certinho novamente a parte oval. E eu vou seguir fazendo, olha, até chegar aqui nos 2 pontos que foram feitos juntos na volta anterior. Isso independente da volta. Eu vou seguir aqui fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar aqui, eu retomo novamente esses aumentos de pontos. Já estou chegando aqui na direção do último ponto que eu tenho sozinho aqui na volta anterior, tá? Independente da volta, como eu disse, você só precisa prestar atenção quando chegar nos 2 pontos que foram feitos juntos. E aí eu vou seguir a mesma regra, olha, faço um ponto alto em cima do primeiro. Quando chega na direção do segundo ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Isso aqui, gente, é super repetitivo, tá? As próximas voltas que você for fazer aí no seu tapete é sempre do mesmo jeito, não precisa ficar contando os pontos aqui para memorizar, sempre vai fazer do mesmo jeito. Aqui logo à frente eu tenho novamente conjunto com 2 pontos altos, então vou fazer ponto alto em cima do primeiro e 2 pontos altos em cima do próximo, porque ele é o segundo dos 2 que foram feitos juntos. Veja que eu estou repetindo tudo que eu fiz lá na parte oval, né, na outra ponta do tapete. Aqui, logo à frente, novamente 2 pontos altos, então faço ponto alto no primeiro e 2 pontos altos em cima do próximo ponto. Eu estou repetindo bastante assim também para memorizar mesmo, tá? Para saber aí que se você for fazer mais voltas, o aumento de pontos é sempre progressivo, sempre do mesmo jeito, aumento de pontos sempre na direção do segundo dos 2 que foram feitos na volta anterior. E para mostrar isso, eu vou completar isso aqui, olha, essa parte oval aqui, porque repetindo aqui, né, exatamente igual o que eu fiz na outra ponta do tapete. Veja que eu estou fazendo sempre do mesmo jeito. Quando completar aqui, eu mostro para você para conferir que está exatamente igual. Estou fazendo aqui mais rápido, só para mostrar ele já pronto, porque é só repetição mesmo. Aqui no próximo ponto também, então, vou fazer ponto alto em cima do primeiro. No segundo ponto, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Para completar a volta, eu comecei em cima do segundo ponto dos 2 que estão juntos na volta anterior. Então, em cima desse primeiro, eu preciso fazer um ponto alto.
né? Porque eu preciso fazer ponto alto em cima do primeiro ponto. Nos dois, então, eu já tenho 2 pontos se for finalizado no modo tradicional aqui na segunda corrente. Se quiser fazer escondendo essa corrente, é só fazer mais um ponto aqui, então, e não utilizar essas correntes, finalizar no próximo ponto alto, que é assim, olha, com esse aqui, 1, e com o próximo ponto alto, o segundo ponto. E eu abandono essas correntes, então, vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui em cima desse próximo ponto alto. Ficou assim. Vou mostrar aqui como ficou a parte oval, olha só como fica certinho. Como que eu faço para saber se realmente está ficando certinho aqui a parte oval? Vou medir aqui a largura, olha, do trabalho, 8 centímetros. Se eu medir a metade, 4 centímetros. Na parte oval, medindo aqui, precisa ter também o mesmo que a largura, olha, 4 centímetros aqui na parte oval. Da pontinha aqui onde eu terminei aqui o comprimento, né, do cordão inicial, a parte oval 4 centímetros. A metade do tapete também tem 4 centímetros. Se você fizer esse teste aqui tiver certinho, ok, pode seguir em frente que já dá certinho assim com seus pontos. Agora, se você, digamos que o seu tapete esteja assim, olha, aqui na parte oval bem largona e aqui no comprimento do tapete mais estreito. Deformei todo, chega a dar uma dor no coração, né? Digamos que tem aqui, olha, 7 centímetros e aí você vai medir aqui. Tem que ter metade, tem 4, tem 8, tá vendo? Olha, como já está deformada aqui a ponta, mas é porque eu apertei, né? Mas acontece que se você fizer muito ponto aqui na parte oval, isso acontece naturalmente sem você apertar assim, tá? Para deformar. Ele já fica formando assim como se fosse uma sola, fica essa lombada aqui no tapete, fica bem esquisito aqui, fica feio o tapete, e a pessoa fala, poxa, mas colocando numa superfície plana tá certinho, mas ele tá todo torto. É porque tem muito ponto aqui, olha, na parte oval. Diminua, faça o teste com um ponto a menos, dependendo aí, com um ponto a menos aqui na parte oval, já vai ficar certinho. O importante é que a largura aqui do tapete, aqui na parte oval, tenha exatamente a metade da largura do tapete, tá? Porque a outra metade vai ser completa aqui, olha, os outros 4 centímetros na outra ponta do tapete. Por isso que o comprimento total menos a largura é exatamente igual ao tamanho do cordão inicial, porque o restante, tanto aqui da largura, metade vai completar de um lado e metade na outra ponta do tapete. Eu vou fazer mais uma volta aqui só para a gente treinar, para você ver que eu estou na direção do segundo ponto dos dois que foram feitos juntos, né? Vou começar fazendo as 2 correntes, se você quiser finalizar do modo tradicional ou quiser começar com 3 correntes, também pode começar do mesmo jeito, com 3 correntes, volta no mesmo ponto, porque ele é o segundo dos dois que foram feitos juntos, e faça mais um ponto alto. Os próximos pontos foram feitos sozinhos, não tem aumento. Eu só preciso fazer ponto alto em cima de ponto alto até chegar no primeiro ponto dos dois que eu tenho aqui, olha, feitos no mesmo lugar. Eu não preciso, só preciso conferir a volta anterior. Quando chegar aqui na direção dos 2 pontos é que eu vou começar o aumento. Então até lá eu não me preocupo, vou só seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, sem precisar ficar conferindo, contando a quantidade de pontos. Vou seguir aqui até lá para me mostrar para você como eu começo a fazer novamente os aumentos de pontos. Já estou chegando aqui na direção do último ponto que eu tenho sozinho. Olha, logo à frente eu tenho 2 pontos altos juntos. Vou utilizar a mesma regra que eu já fiz na volta anterior. No primeiro eu faço somente um ponto alto, assim. Chega na direção do segundo ponto dos 2 que foram feitos juntos, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Só não vale esquecer, tá? De fazer esse aumento de pontos aqui na direção do segundo ponto, senão as próximas voltas também começam a dar erro. Vou seguir em frente. O próximo ponto foi feito sozinho, olha, não tem 2 pontos no mesmo lugar, então vou fazer somente um ponto alto. E o próximo ponto? Temos 2 pontos altos no mesmo ponto de base, então vou fazer um ponto alto em cima do primeiro ponto, chega na direção do segundo ponto, vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. Veja que eu estou fazendo os aumentos sem precisar ficar memorizando a quantidade de pontos que eu tenho entre um aumento e outro. Vou para o próximo ponto. Foi feito sozinho, então faço somente um ponto alto. O próximo ponto, 2 pontos no mesmo lugar. Faço o ponto alto em cima do primeiro. E no segundo ponto eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar.
Você viu que eu já estou repetindo aqui tudo que eu fiz na volta anterior? E assim você vai fazer por quantas vezes, né, por quantas voltas você precisar aí para formar o comprimento e largura do seu tapete. Veja que eu estou repetindo e eu vou repetir assim quantas vezes for preciso, tá? Eu vou só completar aqui essa parte oval, porque agora é só repetição mesmo, vou ficar só falando aqui, né, olha, ponto alto no ponto que fica sozinho, 2 pontos em cima do segundo ponto dos dois que foram feitos juntos na volta anterior, então para não ficar essa repetição total, eu vou só completar essa volta aqui para mostrar como fica o trabalho já oval bem certinho aqui, com esse aumento de pontos nesse formato, né, com essa graduação aqui de aumento de pontos. Você pode seguir aí fazendo por mais voltas, mas eu vou completar essa volta aqui para mostrar o resultado. Já estou completando aqui a volta. Você pode também finalizar no modo tradicional, aqui na segunda corrente, ou como eu estou fazendo aqui, fazer mais um ponto alto imprensando essas duas correntes, né, aqui o ponto alto no mesmo lugar que estão as correntes, e depois finalizar no ponto alto que está após as correntes, finaliza com um ponto baixíssimo. E assim você vai fazer as próximas voltas, tá? O início e final de volta sempre do mesmo jeito. Ficou assim, olha, já tenho aqui um total de 4 voltas completas aqui no meu trabalho, veja que ele já fica bem certinho. Mas é importante você fazer o teste, de repente aí, olha, com 8 pontos é que vai ficar legal, mas faça aí primeiro com 7 pontos, como eu fiz aqui, um modelo pequeno assim, só como amostra, né, para saber se fica certinho, seguindo todas as dicas que eu deixei aqui no vídeo. Depois, seguindo as mesmas dicas do início do vídeo, você pode transferir isso aí para uma escala maior, fazer um tapete, uma passadeira, um jogo de tapete, né, já sabendo exatamente o tamanho que você vai fazer. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostar, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou ficar bem feliz em responder você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.